E para falar mais sobre o assunto, a gente recebe no nosso quadro o Dr. Paulo Roberto Responde, o Dr. Paulo, que é urologista. Doutor, seja bem-vindo novamente ao Viva Melhor. E para começar, eu queria a sua opinião como urologista. Você acha que os homens ainda têm essa resistência em ir ao médico, em fazer os exames adequadamente? Em primeiro lugar, bom dia, é um prazer estar aqui novamente no programa Viva Melhor, né? Levando informações importantes agora para os homens no mês do Novembro Azul. Pois é, infelizmente existe sim esse grande preconceito dos homens, né, em relação ao diagnóstico do câncer da próstata. Por vezes, assim, esse diagnóstico existe por trás de uma questão cultural, né, que por muitos anos o câncer de próstata foi exclusivamente feito o diagnóstico pelo toque retal. Coisas que hoje a gente já tem uma tecnologia mais avançada, exames até superiores a esse exame que acaba que a gente pode utilizar ele para aproximar mais o paciente do nosso consultório. Perfeito. E você pode falar de uma forma mais didática quais são esses exames que precisam ser feitos para levar o diagnóstico do câncer de próstata? Para responder essa pergunta, em primeiro lugar, é importante que a gente fale para os nossos pacientes que, visando o câncer de próstata, é importante que você comece a se consultar a partir dos 45 anos. Sim. Todos os homens, eu recomendo que faça isso. E a gente vai fazer o diagnóstico principalmente pelo exame do PSA e pelo exame do toque retal. Além desses exames, hoje a gente tem ultrassom de próstata, que é um exame muito fácil de ser feito. Sim. Além desse exame, a gente também hoje tem o exame de ressonância multiparamétrica da próstata, que é extremamente qualificado. Então, são exames que são disponíveis tanto na rede privada quanto na rede pública, que o paciente hoje tem acesso e não tem por que ele não ir atrás. Os homens que têm algum caso na família também é a partir dos 45 anos ou essa idade antecipa um pouco? Pois é, isso é uma pergunta que é muito comum. Quando a gente pega no livro, didaticamente, é dividido da seguinte forma. Quem tem fatores de risco é que se faça esse rastreio a partir dos 45 anos. E quem não tem nenhum fator de risco, a partir dos 50. Por isso que eu acredito que o melhor é a gente expandir esses critérios já para todos os homens a partir dos 45 anos, porque assim, em todo modo, a gente vai pegar um diagnóstico desse problema. Eu já vi casos até de criança com câncer de próstata, então não tem porquê uma pessoa de, vamos supor, doutor, mas eu tenho 44 anos, eu já posso ir fazer esse exame? Se você tem um familiar que já tem um problema desse e está se sentindo inseguro, não tem porquê não ir fazer essa consulta. Como falei, é uma consulta simples e extremamente eficaz. E também ter uma rede de apoio, né? A família incentivando, amigos. É muito importante ter essa rede de apoio durante o tratamento. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Olha, essa questão da rede de apoio é uma coisa impressionante. Porque, em primeiro lugar, para nós somos 2 médicos, tem um psicólogo também que vai trazer informações. A gente sabe que é a rede de apoio. Mas o paciente que está no interior do estado, do Maranhão, às vezes ele pode pensar, o que é essa rede de apoio? A rede de apoio, ela começa desde o médico. Vai no médico, o enfermeiro, o terapeuta ocupacional e, o mais importante, a família do paciente. Tanto os filhos quanto a esposa, todo mundo tem que estar engajado para levar esse homem que nunca foi se consultar ao médico. Então, a rede de apoio são aquelas pessoas que convivem com aquela pessoa que nunca foi se consultar e vai levar ela para a consulta e para fazer o tratamento. Então, a rede de apoio ela é fundamental. Todo paciente que não tem rede de apoio ele tem um empecilho muito grande para chegar no tratamento e no diagnóstico. Então, é fundamental. Sem essa rede de apoio, não existe uma medicina de qualidade. E eu queria até que você falasse agora sobre os sintomas. Quais são os principais sintomas, os primeiros sintomas que podem indicar que alguma coisa está errada? Esse é o grande ponto nesse mês. Quando a gente fala de sintoma de próstata, a gente tem que separar 2 problemas. No homem existe o câncer de próstata e o aumento benigno da próstata. São coisas diferentes que nesse mês a gente aborda. O câncer de próstata ele é um pouco traiçoeiro, porque ele vai te pegar desprevenido. Ele não dá sintoma. Vamos supor, um homem de 60 anos que tem uma próstata pequena. Ele nunca vai ter um sintoma, então é por isso que é importante ele fazer o rastreio. Já o paciente que tem um aumento benigno da próstata, ele vai ter dificuldade para urinar, vai ficar acordando muito à noite, então são coisas contrastantes. A hiperplasia prostática benigna é muito fácil de ser tratada. Basta você tirar aquele aumento, está resolvido o problema. O câncer de próstata não é assim.
O câncer de próstata, quanto mais vai passando o tempo, pior ele fica. Embora ele seja assintomático em fases iniciais, em fases tardias, ele pode levar o paciente até a óbito. Ele pode ter sangramento na urina. A dor do câncer de próstata ela é uma das dores piores que tem. Porque o que acontece? O câncer invade a coluna e aí ele invade as terminações nervosas, né? Então ele causa uma dor oncológica das piores que existe. Então, evitar de chegar nesse ponto é o fundamental para os nossos pacientes. Sempre lembrando que inicialmente ele não tem sintoma, mas em fases tardias eu posso dizer que é um dos cânceres mais dolorosos para os nossos pacientes. Por isso é tão importante a gente falar muito sobre prevenção, né? E sobre o tratamento, sobre perspectiva de cura. Você pode comentar um pouco? Pois é, esse é o ponto muito importante da gente comentar. Quando se fala de tratamento no câncer de próstata, os pacientes que são diagnosticados inicialmente, a chance de cura é 95%. O que é um diagnóstico precoce? A gente tem um estadiamento, né? Sim. Todo câncer tem a fase inicial, a fase média e a fase tardia. Quando você pega um tratamento inicial, você, por exemplo, pode fazer só a cirurgia e já resolve o problema. É importante que a gente fale isso. A cirurgia é um tratamento dos menores que tem para esse tipo de câncer. Quando ele vai avançando, o paciente pode precisar de quimioterapia, radioterapia e às vezes até cuidados paliativos. Então, quanto mais cedo é feito o diagnóstico, a chance de cura é muito alta e eu acredito que esse é o mais importante. Sim. Com poucas coisas a serem feitas. Quanto menos coisas você faz durante um tratamento oncológico, melhor é para o paciente. Porque você depender de uma radioterapia, de uma quimioterapia e, além de tudo, de uma rede de apoio, várias pessoas revezando ali, levando o paciente no hospital e tudo, é muito trabalhoso. Então, evitar chegar nesse ponto é fundamental para que os nossos homens tenham uma vida de qualidade e sem maiores comprometimentos. Perfeito. Obrigada por essas informações valiosas, né? E agora eu queria que você deixasse uma mensagem para conscientizar as pessoas que estão nos assistindo sobre a importância da prevenção. Pessoal, a grande mensagem nesse mês de Novembro Azul é que você perca o medo, deixe esse preconceito de lado, confie no seu médico que vai fazer a sua avaliação e seja um agente que leva, além de você próprio ao consultório, leva informações de qualidade para o amigo, para o vizinho, para todos aqueles que precisam. Evitar piadas, brincadeiras desnecessárias durante esse momento é fundamental, porque às vezes você pode ter um vizinho que está com aquele câncer e ele já tem medo de se consultar. E ainda tendo aquele momento constrangedor, ele nunca vai procurar um médico. Então, essa é a nossa mensagem fundamental. Seja um propagador de boas notícias e seja um encorajador do amigo, do vizinho e de toda a família, para assim a gente superar o problema do câncer de próstata.